Olá, pessoal. Hoje vamos para a nossa aula de encerramento, disciplina Química Orgânica Básica. E aqui eu trouxe alguns tópicos que foram abordados no decorrer dessa disciplina, como o histórico da química orgânica e teoria estrutural, hidrocarbonetos e demais funções orgânicas, isomeria constitucional e estereoisomeria, intermediários reacionais e efeitos eletrônicos. Aí, na parte de histórico da química orgânica, nós falamos sobre a sistematização dos compostos orgânicos que ocorreu no século XVIII, quando se deu também a definição de química orgânica, separando de outro grande ramo, que é a química inorgânica. Naquela época, acreditava que somente os seres vivos possuíam uma força vital capaz de sintetizar os compostos orgânicos. Tá? Isso baseado na teoria da força vital. Então, a química orgânica, para os estudiosos, para os químicos da época, era a química que estudava os compostos dos organismos vivos. Só que essa teoria, ela caiu por conta da primeira síntese orgânica, que foi quando Friedrich Euler sintetizou a ureia, que é um composto orgânico encontrado na urina dos animais. Ele conseguiu sintetizar esse composto orgânico aquecendo o cianato de amônio no laboratório. Tá? A partir de então, eu tenho uma outra definição para a química orgânica, considerada definição moderna, sendo o ramo da química que estuda os compostos que apresentam carbono na sua composição. Esses compostos são denominados de compostos orgânicos. Tá? Então, a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono, do elemento químico carbono, tá bom? Sendo a química do carbono, tá? Vale salientar algumas propriedades do elemento químico carbono. Realizar aqui um breve estudo sobre o elemento químico carbono. E está baseado nos postulados de Kekulé. O primeiro postulado fala que o carbono ele é tetravalente. O segundo, que se o carbono faz 4 ligações simples, essas 4 ligações elas são iguais. O segundo postulado fala que o carbono tem propriedade de se ligar a outros átomos, além do próprio carbono, formando estruturas denominadas cadeias carbônicas. Falamos também da hibridização, que é o que possibilita o carbono fazer 4 ligações, né? Porque de acordo com a distribuição dos elétrons do carbono no estado fundamental, a gente observa que o carbono ele só tem 2 orbitais ou 2 elétrons desemparelhados. Então, com possibilidade de fazer só 2 ligações, mas quando ocorre a ativação de um elétron do orbital 2s para o orbital 2p, eu tenho 4 elétrons desemparelhados. Esses orbitais eles vão se fundir, formando orbitais iguais ou idênticos. Esse fenômeno é chamado de hibridização. O carbono apresenta 3 tipos de hibridização, dependendo do tipo, da natureza das ligações que ele realiza. Tá certo? A hibridização ela é do tipo sp3, sp2, ou pode ser ainda do tipo sp. E é importante a gente associar a cada tipo de hibridização a geometria, o ângulo de ligação, os orbitais atômicos, como também os moleculares que estão envolvidos em cada tipo de ligação que o carbono realiza. Falamos também da classificação do carbono, como sendo carbono primário, secundário, terciário e quaternário, dependendo da quantidade de átomos que ele esteja ligado diretamente. Falamos da classificação das cadeias carbônicas, que pode ser do tipo aberta, que eu chamo também de alifática, cadeia fechada, tá? Nas cadeias abertas, falamos das subclassificações, como cadeia normal, cadeia ou ramificada, homogênea ou heterogênea, saturada ou insaturada. Nas cadeias fechadas, falamos das cadeias alicíclicas, que é a cadeia que não contém o benzeno, o anel aromático. As que contêm o anel benzênico já são chamadas de aromáticas, e essas aromáticas, elas ainda podem ser aromática mononuclear ou polinuclear. Polinuclear quando apresenta mais de um núcleo aromático. E esses núcleos aromáticos, eles podem estar condensados
ou isolados, tá certo? Na parte de funções orgânicas, falamos dos hidrocarbonetos, né, que são compostos constituídos exclusivamente por carbono e hidrogênio, que tem como principal fonte, não somente, mas a maior fonte é o petróleo, tá? Falamos das demais funções orgânicas, funções oxigenadas, funções nitrogenadas. Se não foi contemplado todas as funções durante as gravações, foi dado um direcionamento para vocês, para que vocês estudassem nos fascículos, através das videoaulas, as quais foram disponibilizadas os links para vocês no plano de ensino, tá? E as demais funções apresentam, além de carbono e hidrogênio, átomos como oxigênio, nitrogênio, cloro, flúor, magnésio, enxofre, tá? E essas funções podem ser, eu trouxe algumas aqui, álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, anidrido, cloreto de ácido, aleto orgânico, aminas, amidas, nitrila, isonitrila. Aqui são alguns exemplos de funções orgânicas, tem outras também, tá? E cada função orgânica, pessoal, ela tem uma identidade que eu chamo de grupo funcional. Então, para reconhecer uma função orgânica, você precisa saber identificar o grupo funcional para poder dizer qual função orgânica determinado composto orgânico pertence, tá? E é importante também vocês se familiarizarem ou saberem as regras de nomenclatura da União Internacional da Química Pura e Aplicada para os compostos orgânicos, tá? De um modo geral, para dar nome a um composto orgânico, você precisa saber qual é o prefixo que está relacionado, na verdade, à quantidade de átomos de carbono que existe na cadeia. Vocês precisam saber o infixo que está relacionado à natureza das ligações e o sufixo que está relacionado à função. Por exemplo, se for hidrocarboneto, né, pessoal, o sufixo é O. Se for álcool, o sufixo é ol. Se for aldeído, é al. Se for cetona, é ona. Se for ácido carboxílico, é óico. Para cada função, eu tenho um tipo de sufixo, tá bom? E essas funções orgânicas, elas estão presentes nas mais diversas substâncias e materiais que são familiares para cada um de nós. Por exemplo, eu coloquei aqui o grupo funcional do formol, né? Aliás, do aldeído, nós temos como exemplo aí bem clássico da função, onde a função aldeído está presente, que é no formol. Eu trouxe aqui o exemplo também de um óleo de laranja, né? Aí eu tenho a função éster, que são responsáveis por certos aromas, né? Essências, tá certo? Então, vocês precisam ter conhecimento dessa parte aqui, que é importantíssima, tá? Nós falamos também sobre isomeria constitucional e estereoisomeria, pessoal. Lá na parte de funções orgânicas, é importante também vocês atentarem para a acidez e basicidade dos compostos orgânicos, tá bom? O caráter ácido, o caráter básico. Eu tenho como exemplos aí mais comuns os ácidos carboxílicos, como o próprio nome já sugere, pertence à função ácido. As aminas, por apresentarem pares de elétrons disponíveis, pertencem à função base, né? As aminas, tá certo? Então, é importante vocês terem conhecimento dessa parte. Aqui, voltando para a isomeria, tá? Que é quando compostos, eles apresentam propriedades iguais ou diferentes, mas têm em comum a mesma fórmula molecular. E aí eu trouxe exemplo aqui o modelo de bolas da estrutura de um álcool, não, que é o etanol, e aqui eu trouxe do metano, que é um éter. Como vocês observam, se vocês contarem aqui o número de bolinhas brancas que tem numa estrutura e na outra, são iguais. A quantidade de átomos aqui é cinza, que são carbono, são iguais. E a quantidade de oxigênio, que é o vermelho, são iguais também para os dois. Eles têm a mesma fórmula molecular, que no caso é C2H6O. Então, quando compostos diferentes têm a mesma fórmula molecular, eles pertencem ou eles apresentam isomeria, eles são isômeros entre si, tá? A isomeria está dividida em isomeria constitucional e estereoisomeria,
A isomeria constitucional é como os átomos eles estão conectados entre si. Os átomos, eles, aliás, os elementos não, pessoal, as estruturas, né, nas estruturas, os átomos eles vão estar conectados de uma forma diferente. Como vocês podem observar aqui, eu tenho a estrutura do álcool isopropílico, onde a hidroxila aparece nesse carbono 2, tá? E tenho aqui embaixo a estrutura do álcool propílico, onde a hidroxila está ligada ao carbono da extremidade da cadeia. Então, a conectividade aqui da hidroxila está em posições diferentes nas duas estruturas, mas eles têm a mesma fórmula molecular, portanto, eles são isômeros. Que tipo de isomeria aí eu tenho? Constitucional. Mais precisamente, eu chamo desse tipo de isomeria aqui de posição, porque a posição da hidroxila nos dois compostos estão em lugares diferentes, tá bom? E eu tenho a estereoisomeria, aonde não é mais possível, ou eu tenho muita dificuldade de observar a diferença entre os compostos analisando as suas fórmulas estruturais planas. Aqui eu já analiso mais dentro de um aspecto, ou no âmbito, digamos assim, tridimensional, que as moléculas elas são tridimensionais. Tá? Na estereoisomeria, nós temos a isomeria geométrica, também chamada de cis-trans, IEZ, e nós temos a isomeria ótica. Na isomeria ótica, um composto, geralmente, para ele apresentar atividade ótica, ele precisa ter um carbono assimétrico, também chamado de carbono quiral, que é um carbono com 4 ligantes diferentes. As moléculas, quando elas apresentam atividade ótica, apresentam carbono quiral, elas não se sobrepõem, elas não são sobreponíveis, tá? O que mais que eu posso dizer para vocês? Não existe um plano de simetria na molécula, ou seja, se eu traçar um plano dividindo a molécula, eu vou observar que um lado da molécula ele não é similar ao outro quando eu faço essa divisão, tá certo? E aqui é importante vocês estudarem a isomeria ótica, estudar luz polarizada, estudar atividade ótica, estudar enantiômeros, diastereoisômeros, o que são estereoisômeros, como é que se determina o número de isômeros oticamente ativos a partir do número de carbonos quirais, com um carbono quiral, com mais de um carbono quiral, estudar mistura racêmica, estudar rotação específica. Tá bom? Esses são os pontos importantes aqui da isomeria, tá bom? E por último, nós temos os intermediários reacionais, os efeitos eletrônicos, tá? Esses intermediários reacionais, pessoal, eles são importantes para seguirmos adiante, tá? Inclusive na disciplina de Química Orgânica, que é a do próximo semestre que vocês irão cursar, tá? Então, isso aqui está relacionado a como as ligações, elas são quebradas. Nós sabemos que a ligação mais frequente nos compostos orgânicos é a ligação do tipo covalente. Como é que se dá a clivagem desse tipo de ligação? Eu tenho de dois tipos. Primeiro, a homólise, que ela quebra de forma homogênea, e tenho a heterólise. A homólise, pessoal, cada um dos átomos envolvido na ligação fica com a metade dos elétrons, tá? Como vocês podem observar aqui, a homólise, eu tenho o átomo A com um elétron e o átomo B com um elétron depois da quebra. Isso geralmente quebra na presença da luz, radiação ultravioleta, que são condições para que se formem radicais, tá? Essas estruturas com elétrons não compartilhados são chamadas de radicais. É importante que vocês revisem isso, tá? Os radicais alquilas, os radicais arilas, que são os mais importantes, tá bom? Na heterólise, como o próprio nome já sugere, essa ligação ela vai ser quebrada de maneira heterogênea. Um dos átomos vai ficar com todos os elétrons da ligação quebrada, tá certo? Nesse primeiro exemplo aqui, o átomo Z ficou com os elétrons da ligação e o átomo C ficou desprovido de elétron. O átomo C aqui, eu chamo ele de carbocátion. Já esse átomo Z, pessoal, com esse par de elétrons, ele pode ser uma base de Lewis, não é isso? Ele pode ser uma base de Lewis ou também, pessoal, um reagente nucleófilo, porque ele tem cargas
tem carga negativa, tem par de elétron disponível, ele pode atacar um centro positivo, né? Portanto, ele é chamado de reagente nucleófilo. Aqui, no segundo exemplo, eu tenho que o carbono ficou com todos os elétrons da ligação. Essa estrutura aqui eu chamo de carbânio, tá? Já o átomo Z ficou com uma carga positiva porque ficou desprovido de elétrons, e aí eu posso chamar ele de reagente eletrófilo, porque se está com a carga positiva, ele pode atacar quem está negativo em um meio reacional, ele tem afinidade por elétrons, então é um reagente eletrófilo, tá certo? E temos os efeitos eletrônicos que estão relacionados ao deslocamento de elétrons dentro de uma estrutura orgânica. Esse efeito, quando ele é apenas de atração ou aproximação de elétrons, ele é chamado de indutivo. E ele pode ser indutivo positivo ou indutivo negativo. E aí vocês têm que dar uma pesquisada quais são os grupos que provocam efeito indutivo negativo, quais são os grupos que provocam efeito indutivo positivo, tá bom? Além do efeito indutivo, eu tenho o eu tenho o conjugativo, também chamado de efeito de ressonância ou mesomérico. Pessoal, esse efeito, ele ocorre em estruturas que têm pares de elétrons π disponíveis, tá? Nesse tipo de efeito aqui, eu vou ter o deslocamento dos pares de elétrons π dentro da molécula. É como se fosse, pessoal, esse efeito está associado à ressonância. Tem grupos que vão atrair pares de elétrons π, como tem grupos que vão afastar pares de elétrons π. Aí, os grupos que aproximam de si pares de elétrons π, eles provocam efeito mesomérico, posso dizer assim, negativo. Aqueles que afastam provocam efeito mesomérico positivo. E eu tenho ainda, pessoal, o efeito hiperconjugativo, que é o efeito que está relacionado à sobreposição, pessoal, de um orbital vazio, tá? E aí vocês têm que dar uma pesquisada ou revisar esse efeito hiperconjugativo, tá bom? E é isso, pessoal. Todos os dias temos a chance de aprender e de dar o nosso melhor. Por isso, não desperdice essa oportunidade. Entregue o seu melhor todos os dias. Eu espero que essa disciplina ela tenha sido uma excelente, uma boa experiência para todos vocês, que vocês tenham aproveitado o máximo e tenham absorvido o máximo de conhecimento que ela pôde proporcionar para vocês, tá certo? Quem sabe nos veremos em uma próxima oportunidade de disciplina, tá? Desejo aí um bom resto de curso para vocês, que todos vocês consigam absorver o máximo de conhecimento e ter uma formação dentro do que o IFMA espera para todos vocês, tá certo? Um abraço e até a próxima.